Minha ex-esposa abandonou nossa família para se juntar a um culto que proíbe relacionamentos com suas amigas, e anos depois voltou esperando ser recebida de braços abertos. Meu nome é Daniel, tenho 29 anos e me casei há 6 anos, mas estou divorciado há 3. Tenho 2 filhos com minha ex-esposa, Melissa, 30 anos, que tem 4 e 5 anos. Tenho a guarda total deles, pois ela não queria se sentir presa às responsabilidades familiares. Por 3 anos, nosso casamento parecia perfeito. Tivemos 2 filhos lindos e até estávamos planejando comprar uma casa para finalmente sair do pequeno apartamento em que vivíamos. Então, do nada, Melissa me disse: "Quero ser solteira e explorar o mundo." Estávamos juntos desde o ensino médio. Éramos tudo o que conhecíamos um do outro. Eu fui o primeiro amor dela e ela foi o meu. Achei que ficaríamos juntos para sempre. Ela nunca pareceu se importar com o fato de nenhum de nós ter estado com outras pessoas, mas 3 anos após o casamento, ela disse que estava infeliz. Ela falou que queria que ambos nos libertássemos do peso, do casamento e da família para podermos viver nossas vidas ao máximo. Tudo aquilo soava como um monte de bobagens, como minha mãe diria. Eu não conseguia entender, eu achava que ela me amava. Ela insistia que me amava, mas também dizia que precisava amar a si mesma e se dar a chance de explorar o mundo. Desesperado, sugere que abríssemos nosso casamento temporariamente, mesmo que a ideia me machucasse profundamente. Eu só queria encontrar uma forma de mantê-la comigo, mas Melissa não estava interessada. Ela estava determinada a se divorciar para que ambos pudéssemos começar de novo. Eu fiquei devastado, aquilo veio do nada e eu comecei a chorar na frente dela. Ela disse que tudo ficaria bem e que eu precisava ter fé no nosso amor. Se fosse para ficarmos juntos, um dia ela encontraria o caminho de volta para mim. Era absurdo e injusto, mas foi assim que nosso casamento acabou. Um dia, ela fez as malas e foi embora, dizendo que precisava explorar o mundo sozinha. Ela não parecia se importar com o que aconteceria comigo ou com as crianças. Perguntei: "O que você espera que eu faça com os meninos?" Ela deu de ombros e disse: "Deixe-os com alguém de confiança. Vá explorar o mundo, conheça novas pessoas e viva uma vida aventureira. Você vai crescer como pessoa." Fiquei chocado. Para mim, se você traz crianças para o mundo, é sua responsabilidade criá-las, protegê-las e cuidar delas. Sair para se encontrar não é uma opção. Foi aí que percebi que ela tinha perdido completamente o juízo. Parei de lutar contra o divórcio e não contestei nada. O acordo foi simples, ela não queria nada. Seus pais, que eram ricos, cuidaram da pensão alimentícia. Então Melissa não precisou se preocupar com isso. Ela recebeu direitos de visita, mas quase nunca os usava. Quando visitava, pedia que eu deixasse as crianças na casa dos pais dela e esperava em outro cômodo para não ter que me ver. Mas até essas visitas raras pararam depois de alguns meses. A verdadeira razão por trás do comportamento dela veio à tona mais tarde. Meu amigo Luke, que tinha amigos em comum com Melissa, contou o que aconteceu. O primo de Luke fazia parte do grupo que a influenciou e compartilhou toda a história 2 meses após o divórcio. Não culpo Luke por não ter contado antes. Ele não era próximo do primo e não sabia de tudo até que o divórcio já estivesse finalizado. De acordo com o primo de Luke, o grupo com o qual Melissa se envolveu era composto por 6 ou 7 mulheres que tinham decidido viver sem relacionamentos. Elas acreditavam em viver aventuras sem compromisso. Melissa foi apresentada ao grupo por uma colega de trabalho, mesmo estando casada e com 2 filhos. O primo de Luke se gabou de que elas conseguiram convencer Melissa a abandonar a família para seguir a filosofia delas. Para o grupo, o divórcio e o abandono dos filhos eram uma vitória, uma prova do poder das crenças delas. Curioso, Luke perguntou ao primo quem era essa mulher que abandonaria a família por causa de um grupo assim. Quando o primo mostrou uma foto, Luke reconheceu Melissa imediatamente. Ele me mandou uma mensagem assim que saiu do evento, pedindo para nos encontrarmos e me contar tudo. Quando Luke me contou o que realmente aconteceu, eu fiquei furioso. Melissa não nos deixou por uma crise pessoal, mas porque queria se encaixar naquele grupo irresponsável. Ela queria ser vista como corajosa e aventureira. Eu honestamente teria aceitado melhor se ela tivesse me traído, ao menos isso faria algum sentido. Mas abandonar a família por isso era insano. Eu queria ligar para ela e despejar toda a minha raiva, mas me segurei. Naquele momento, percebi que ela não valia meu tempo ou energia. Ela estava claramente fora de si, e nada do que eu dissesse mudaria isso. Então, decidi focar nos meus filhos. Comecei a trabalhar mais e contratei uma babá para me ajudar com os meninos. Meus pais me apoiaram e até os pais de Melissa ajudaram às vezes, provavelmente por vergonha do que a filha fez. Eles pagavam a pensão todo mês. Eu sabia que Melissa não contribuía. Ela estava viajando pelo mundo,
gastando seu dinheiro em hotéis de luxo e férias exóticas, agora que não tinha mais responsabilidades. Eu criei meus filhos da melhor forma que pude. E hoje eles são meninos felizes, carinhosos e amorosos. Eles são tudo para mim, e nós construímos nossa própria família. Eu apaguei as memórias do meu casamento, não vale a pena pensar nisso. Também progredi no trabalho e agora ganho o dobro do que ganhava antes. A vida tem sido boa nesses últimos 2 anos. Achei que tinha deixado tudo para trás, até a semana passada. Melissa apareceu do nada depois de quase 3 anos de silêncio. Era um domingo, e eu estava em casa com os meninos. Eu já poderia ter comprado uma casa, mas continuei no mesmo apartamento porque gosto daqui e é conveniente para o trabalho. Infelizmente, isso também significava que Melissa sabia exatamente onde nos encontrar. Abri a porta, e lá estava ela. Vê-la depois de 3 anos foi como levar um soco no estômago. Quando abri a porta e vi Melissa parada ali, meu coração disparou. Eu não sabia o que dizer. 3 anos de silêncio e abandono, e agora ela simplesmente aparecia, como se nada tivesse acontecido. Ela tinha o mesmo sorriso tranquilo no rosto, como se esperasse que eu fosse cair em seus braços e dizer que tudo estava perdoado. Mas a única coisa que senti foi um nó de raiva apertando meu estômago. Oi, Dani, ela disse, como se estivesse voltando de uma viagem curta e não de um desaparecimento de 3 anos. O que você quer, Melissa? Perguntei, mantendo a porta entreaberta para que meus filhos, que estavam na sala brincando, não a vissem. Ela soltou um suspiro teatral e ajeitou o cabelo como se estivesse prestes a dar um discurso ensaiado. Eu pensei muito em nós. Senti falta da família que tínhamos. Quero voltar. Acha que podemos recomeçar? Naquele momento, toda a raiva que eu tinha segurado por anos subiu à superfície. Ela falava em recomeçar como se tivesse ido dar uma volta no parque e não abandonado a própria família sem olhar para trás. Respirei fundo para não explodir na frente dela. Você quer recomeçar? Falei, mantendo minha voz baixa e fria. Depois de sumir por 3 anos? Depois de deixar seus filhos sem nenhuma ligação ou um presente de aniversário? E agora você aparece e espera que eu abra a porta e diga: claro, querida, volte para casa. Ela pareceu ofendida, como se minhas palavras fossem um exagero. Dani, eu precisava daquele tempo. Eu estava confusa, mas agora sei que quero estar com vocês de novo. Eu ri, uma risada amarga que ela claramente não esperava. Confusa. Repeti. Você estava tão confusa que abandonou 2 filhos pequenos e foi viver de viagens e festas com seus amiguinhos, livres de relacionamentos. Ela cruzou os braços, como se tentar se defender fosse a melhor opção. Eu sei que errei, mas todos merecem uma segunda chance. Eu sou a mãe deles, afinal de contas. Aquela frase foi a gota d'água. Você não tem ideia do que é ser mãe. Ser mãe é estar aqui para eles, todas as noites, nos momentos bons e ruins. Ser mãe não é abandoná-los para viver aventuras egoístas e depois voltar quando estiver entediada da sua vida perfeita. Ela tentou responder, mas eu não terminei. Você quer voltar porque percebeu que essa vida livre não é tudo o que você pensou. As viagens acabaram, o dinheiro secou e seus amigos provavelmente já seguiram em frente. Agora você quer usar seus filhos como plano B. Melissa ficou sem palavras por alguns segundos, mas então soltou uma última cartada. Eles são meus filhos, Daniel. Eu tenho o direito de vê-los. Essa frase me fez gelar por dentro. Não era só uma tentativa de voltar. Ela estava insinuando que queria reconquistar algum controle sobre os meninos. Não, Melissa. Você perdeu esse direito quando foi embora. Eles nem sabem quem você é. Eu criei esses meninos sozinho. E você não vai simplesmente aparecer e bagunçar tudo de novo. Ela deu um passo à frente. Mas eu coloquei a mão na porta, deixando claro que a conversa estava prestes a terminar. Se você tentar alguma coisa, continuei, eu vou até o fim para garantir que você nunca mais machuque eles. E se acha que pode me processar por direitos de visita, lembre-se, você não tem nada que um juiz possa usar contra mim. Quem ficou aqui durante 3 anos fui eu. Você não passa de uma estranha para eles agora. Ela finalmente entendeu que não ia conseguir o que queria. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas eu não sentia pena. Não mais. Ela fez suas escolhas, e eu fiz as minhas para proteger meus filhos. Então é assim que vai ser? Ela sussurrou, quase como se estivesse pedindo desculpas. Exatamente assim. Adeus, Melissa. E com isso, fechei a porta na cara dela. Nos meses seguintes, fiquei atento, esperando que Melissa tentasse alguma coisa. Talvez um processo por direitos de visita ou alguma tentativa desesperada de se reaproximar. Mas tudo o que ouvi foram rumores de que sua vida havia desmoronado. Sem dinheiro, sem amigos, e agora sem a família que ela achava que poderia recuperar. Enquanto isso,
Minha vida e a dos meus filhos continuava a prosperar. Consegui uma promoção no trabalho. Comprei uma casa para nós, finalmente. Deixamos para trás aquele apartamento onde tudo começou. Nossos dias eram tranquilos e felizes. Eu levava meus filhos para a escola, ia a todas as reuniões de pais e mestres, e fazia questão de estar presente em cada momento importante da vida deles. Eles cresceram sabendo que podiam contar comigo para tudo. Um dia, recebi uma mensagem inesperada de Melissa. Era curta e desesperada. Posso ver os meninos? Só uma vez. Apaguei a mensagem sem responder. Ela não merecia nem isso. Algumas semanas após a visita inesperada de Melissa, recebi uma carta pelo correio. Era de um advogado. Ela estava me processando para conseguir a guarda total dos meninos. Meu estômago revirou por um momento, mas logo a raiva tomou conta. Depois de todos esses anos, depois de abandonar nossos filhos, ela agora tinha a audácia de exigir a guarda. Era um absurdo, mas, se era isso que ela queria, eu estava pronto para enfrentá-la. Liguei imediatamente para minha advogada, Claire, e começamos a nos preparar. Reuni todas as provas que eu tinha, mensagens, registros financeiros, fotos e depoimentos. Até entrei em contato com meu amigo Luke, que ainda se lembrava do dia em que me contou sobre o grupo Estilo Culto que havia influenciado Melissa. Ele se dispôs a testemunhar a meu favor. Também coletei provas do abandono dela, como ela tinha parado de visitar os meninos e usava a pensão paga pelos pais para financiar suas férias, em vez de apoiar os filhos. O dia do julgamento chegou. Melissa entrou no tribunal com um ar de confiança, como se acreditasse que, por ser a mãe biológica, teria a vitória garantida. Mas eu sabia que ela não fazia ideia do que a esperava. Ela não imaginava o quanto eu estava preparado. A audiência foi intensa. O advogado de Melissa tentou argumentar que ela havia cometido erros, mas que merecia uma segunda chance. Pintaram sua ausência como um período de crescimento pessoal e alegaram que agora ela estava pronta para ser mãe novamente. Mas, quando chegou a minha vez, não deixei nada escondido. Claire apresentou ao tribunal fotos de Melissa em férias em destinos exóticos, todas tiradas durante os anos em que ela abandonou os filhos. Mostramos ao juiz cópias de mensagens de texto onde ela admitia que queria explorar o mundo em vez de criar os filhos. Também levamos extratos bancários, provando que ela gastava seu dinheiro em hotéis de luxo, enquanto os pais dela pagavam a pensão. Então veio o ponto de virada. Luke testemunhou sobre o grupo Estilo Culto que havia convencido Melissa a abandonar a família, gabando-se de tê-la transformado em uma seguidora deles. As palavras de Luke deixaram claro que Melissa não saiu por causa de uma crise pessoal, ela saiu porque escolheu uma ideologia egoísta em vez dos filhos. O juiz, um homem mais velho com um olhar severo, ouviu silenciosamente enquanto as evidências se acumulavam. Quando o advogado de Melissa tentou argumentar que ser mãe biológica lhe dava o direito de criar os meninos, o juiz levantou a mão, indicando para ele parar. Então, ele se virou para Melissa. Senhora James, começou ele, com uma voz calma, mas firme. Eu já vi pais cometerem erros. Já vi casos em que uma mãe ou um pai se arrepende genuinamente e busca redenção. Mas este não é um desses casos. O rosto de Melissa empalideceu à medida que o juiz continuava. A senhora não abandonou seus filhos por alguns meses. Abandonou por anos, sem qualquer tentativa de reconstruir essa relação. E, quando teve a chance de visitá-los, usou os avós como barreira, recusando-se até a olhar para o homem que criou seus filhos. Agora, depois de viver uma vida de luxo e egoísmo, espera que este tribunal entregue as crianças à senhora, como se os últimos 3 anos nunca tivessem acontecido. Ele balançou a cabeça lentamente. Crianças não são brinquedos que você pode pegar e largar quando quiser. Elas precisam de estabilidade. Elas precisam de consistência. E o Sr. Daniels forneceu isso a elas. O advogado de Melissa tentou interromper, mas o juiz o silenciou. Chega! Este tribunal considera que não é do interesse das crianças serem colocadas sob a guarda da senhora. Na verdade, estou negando qualquer direito de visita futuro, até nova ordem. Os olhos de Melissa se arregalaram de choque. Mas eu sou a mãe deles, balbuciou, sua voz tremendo. O olhar do juiz não vacilou. O título de mãe é conquistado com amor, cuidado e responsabilidade. Não é apenas biologia. Com isso, ele bateu o martelo. O tribunal decidiu a meu favor. Eu fui concedido a guarda exclusiva, e Melissa foi proibida de ter qualquer contato com as crianças. O advogado dela sussurrou algo para ela, mas Melissa não respondeu. Ela apenas ficou sentada ali, atordoada e em silêncio, como se a realidade do que tinha acabado de acontecer finalmente a atingisse. Ruínas. Depois da decisão, Melissa não tentou mais me contatar. Ela desapareceu das redes sociais, e os poucos conhecidos em comum que ainda tínhamos me disseram que sua vida havia desmoronado completamente.
Os amigos pelos quais ela havia nos abandonado já haviam seguido em frente. Ela não tinha renda fixa, nem uma carreira sólida, e não tinha para onde ir. Seus pais, envergonhados pelas ações da filha, cortaram o apoio financeiro, deixando-a por conta própria. Ouvi rumores de que ela estava vivendo em um apartamento decadente na periferia da cidade, fazendo bicos para sobreviver. Seu estilo de vida glamouroso agora não passava de uma lembrança distante. E ela nunca mais tentou entrar em contato comigo ou com os meninos. Seguimos em frente. Enquanto isso, minha vida e a dos meus filhos só melhorava. O alívio de saber que Melissa não poderia mais interferir era esmagador. Eu finalmente podia me concentrar em criá-los, sem me preocupar com o risco de ela aparecer do nada para atrapalhar tudo. Nos mudamos para nossa nova casa, um lugar lindo com um grande quintal onde os meninos podiam brincar à vontade. Toda noite, eu me sentava com eles na varanda, vendo-os correr e brincar, suas risadas preenchendo o ar. No trabalho, as coisas também estavam ótimas. Recebi outra promoção, e minha situação financeira era melhor do que nunca. Mas, mais importante do que isso, eu estava sempre presente para meus filhos. Todos os aniversários, todas as apresentações na escola, cada joelho ralado. Eu era o pai em quem eles podiam confiar, e isso significava mais para mim do que qualquer outra coisa. Uma noite, enquanto eu os colocava na cama, meu filho mais velho me olhou com um sorriso sonolento. "Pai, nós vamos ficar sempre juntos?" perguntou ele baixinho. Sorri e beijei sua testa. "Sempre, filho. Eu prometo." Ao fechar a porta do quarto deles naquela noite, uma coisa ficou clara para mim. Eu havia vencido, não apenas no tribunal, mas na vida. A ausência de Melissa não me assombrava mais. Ela fez suas escolhas e agora vivia com as consequências. Enquanto isso, eu tinha tudo o que precisava bem aqui. 2 meninos maravilhosos, uma vida cheia de amor e propósito, e um futuro que parecia mais brilhante a cada dia. E Melissa, ela não passava de uma memória distante, um lembrete do tipo de pessoa que eu nunca mais permitiria de volta em nossas vidas.